Estamos no meio do ano. Você, na virada do ano passado, fez uma lista de metas das quais você tinha que cumprir. Só que aí chegou esse mês e você observou, não cumpri nem metade delas. Será que a culpa disso foi só a sua falta de força de vontade? Será que a culpa disso foi porque você não acordou às 5 da manhã? Bem, eu sinto te informar que, segundo a neuropsicologia, metas elas são ótimas para definir para onde você quer ir, aonde você quer chegar, mas elas são péssimas para fazer você se mover. Então, seguir um caminho que é focado puramente por metas é uma excelente maneira de você se frustrar. Afinal de contas, você está esperando que uma placa dizendo que daqui a 3 quilômetros você vai estar na próxima cidade te leve à próxima cidade. E está se esquecendo de que a função da placa é simplesmente apontar aonde você vai, mas não fazer você se mover. Essa é a função do carro. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Ricardo Passos, sou psicólogo pós-graduado em neuropsicologia. Já pega o seu café porque hoje nós vamos conversar por que sistemas importam infinitamente mais do que metas. E falar sobre sistemas não é sobre dar minúsculos passos todos os dias, ou então forçar uma constância na marra do tipo assim, se vira, sabe? Você tem que fazer isso e ponto final. Mas é sobre construir um sistema que, no final, ele trabalhe para você. Assim como um investimento que a gente faz para que, futuramente, o nosso dinheiro trabalhe por nós. É a mesma coisa aqui quando a gente fala sobre os sistemas. Bem, se você assistiu o meu vídeo sobre 80-20, que 20% do que a gente faz gera 80% dos nossos resultados, esse 20% do que a gente faz são os sistemas que a gente construiu para conseguir produzir aquilo que a gente tem que produzir. O primeiro ponto que eu quero conversar com vocês é o que acontece quando a gente vive focado na meta e por que focar na meta não é uma boa ideia. Quando você foca exclusivamente uma meta, a gente entra numa coisa que na psicologia a gente chama de falácia da chegada. O que é essa falácia da chegada? Ela é a ilusão de que quando você chegar em algum lugar, ou seja, chegar na meta que você planejou, você vai ser plenamente feliz e realizado. Então, se eu chegar lá, nada mais me importa. Venci na vida, zerei o game. Mas, vamos supor que você seja a pessoa mais organizada do mundo, que você não falha em nada, então tudo que você planeja, você alcança. Então, você se planejou que esse ano você ia perder 10 quilos. E aí você começa a fazer de tudo para perder aqueles 10 quilos. Então, você faz uma dieta muito restritiva, você começa uns esportes que perdem muitas calorias, você começa, então, a organizar toda a sua vida para chegar simplesmente naquele objetivo. Aí, quando você alcançou aquele objetivo de perder os 10 quilos, o que aconteceu? Aquela dopamina inicial que estava no seu cérebro de precisamos realizar isso, que também é o hormônio que te dá motivação, diminui. Na verdade, ele cai abruptamente. E aí você perde a vontade, você perde a razão. Aí você sai da dieta, você sai do esporte, porque pra que você vai voltar lá? Você já perdeu os 10 quilos. Aí sabe o que acontece? Efeito sanfona, que aí a pessoa volta à vida que ela já tinha antes, porque ela não mudou o estilo de vida, e aí ela volta a ganhar esses 10 quilos. E aí ela vem de novo fazer dieta restritiva, aí ela volta a ganhar peso de novo, e assim vai. Schopenhauer já falava há muito tempo atrás sobre essa frase, que a vida é uma grande oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. E isso me leva ao segundo ponto, a arquitetura do seu ambiente. Os sistemas, eles são ferramentas, eles são uma forma de você fazer aquilo que você quer fazer da melhor maneira possível. Mas quando eu digo arquitetura do ambiente, eu não estou falando de você mudar literalmente os móveis de lugar, mudar a sua casa para que você produza mais. Mas eu digo de você criar um ambiente, um ecossistema da onde você está, para que sejam muito pequenas as chances de você não fazer aquilo. Ou seja, deixar difícil não fazer e deixar fácil o fazer. Eu trabalho bem com exemplos, então olha só. Vamos supor que agora você tem um projeto de correr. Seu objetivo é correr e você montou um sistema para que a corrida não seja opcional, para que seja fácil você deixar ela algo que você vá concretizar. E como a gente faz isso? Na noite anterior, você arrumou todas as coisas da corrida. Você pegou a sua bolsa com as coisas e colocou a roupa de correr, o tênis de corrida,
a reposição hidroeletrolítica na sua bolsa, você colocou seu relógio de monitoramento. Você fez tudo no dia anterior. O que você fez? Você criou um sistema que não te deixa falhar. Ou que se você falhar, você teve que se esforçar muito para fazer. Entende? Porque se eu não crio um ecossistema, um ambiente que não me deixa falhar, eu fico à mercê da motivação. Vamos supor que na noite anterior, antes de eu dormir, minha dopamina estava lá em cima e eu pensei, amanhã eu vou correr. Tenho certeza que eu vou. É isso, quero mudar de vida, é a minha opção. No dia seguinte, a sua dopamina abaixa, a sua motivação diminui e você pensa, nossa, acordei atrasado, não deu tempo de eu arrumar as coisas. Que pena, e você não vai para a corrida. Ou seja, você deixou fácil para você desistir. Você deixou fácil para você ter uma desculpa para você não ir. Então, o sistema, quando eu digo em pensar em arquitetura do ambiente, eu digo em pensar em deixar muito fácil, organizado o seu dia, para que você tenha que pensar menos e fazer mais. Então, o sistema, ele faz o que pra gente? Ele faz você não ter que pensar em algo, não ter que arquitetar isso no dia. Deixar isso fluido, quase que automático. É acordar, pegar a bolsa e ir. Não tem nada de difícil nisso. É simplesmente executar, apertar um botão. Essa é a ideia. Então guarda essa frase. Uma ação estratégica sempre vai substituir a motivação. Se você age de forma estratégica para que você não desista, não tem por que você ficar à mercê de um hormônio, de você ter ele disponível ou não. Afinal de contas, não é você que decide, literalmente, que horas que vai ter dopamina no seu cérebro. É uma coisa que você não tem controle. Então vamos deixar sob controle aquilo que a gente controla. O terceiro ponto dessa teoria, talvez ele seja o mais profundo. Sabe por quê? Porque metas, elas podem mudar os seus resultados, mas os sistemas, eles mudam o formato do seu cérebro. Sim, foi isso mesmo que você ouviu. Os sistemas, eles vão mudar a estrutura cerebral. Por quê? As metas você está falando para você mesmo e está contando para o seu cérebro que quando você alcançar aquela meta que você programou, você será alguém. Por exemplo, se a sua meta é leitura, você falou assim, minha meta é ler 2 livros por mês. Você só será um leitor a partir do momento em que você concluir essa sua meta. Porque as metas são um jogo de tudo ou nada. Então, ou você chega lá, ou você não chega. Ou você alcança, ou você falha. Já os sistemas não. Os sistemas, eles são muito mais flexíveis. E a mensagem para o seu cérebro é outra. O sistema é o meio que você tem, é o carro que você está conduzindo para chegar lá na meta que você estabeleceu. Então, qual que é o seu sistema para conseguir ler os 2 livros por mês? É ler 3 páginas por dia. É estar com esse livro perto de você. Lembra do que eu falei da arquitetura do seu ambiente? A ideia é que você esteja sempre com esse livro perto de você. Quando você foca no sistema e lê 3 páginas desse livro por dia, a partir do momento em que você está lendo, você já é um leitor. E isso não serve só para livros, né? Então, cada vez que você pisa num tatame de luta, cada vez que você aprende uma coisa nova, cada dia que você vai para academia, cada dia que você conclui aquilo que você planejou para aquele dia, você está mandando uma mensagem para o seu cérebro que é: eu sou o tipo de pessoa que executa, eu sou o tipo de pessoa que é capaz de fazer. Veja que mudou aqui a estrutura da frase. A primeira frase, que é de quem foca nas metas, é a seguinte: quando eu fizer tal coisa, eu serei alguém. A frase de quem olha para o sistema é: eu já estou sendo alguém. E a neuropsicologia nos prova que o nosso cérebro é focado em evidências e não em promessas. Sabe aquele conselho que as pessoas dão de acredite naquilo que a pessoa executa e não naquilo que ela promete que vai fazer? O nosso cérebro é exatamente assim. Então ele não acredita só naquilo que você promete para ele, mas ele também se baseia, e muito fortemente, nas evidências que ele encontra. Então quando o seu cérebro encontra você executando, lendo, fazendo todos os dias, então você está introjetando na sua cabeça a ideia de que você é essa pessoa que consegue, é essa pessoa que é capaz. E aí isso influencia muito na sua autoestima e na sensação de autoeficácia. O que é autoeficácia? É aquela sensação de que você dá conta de fazer, que você é eficaz naquilo que você faz. Uma outra coisa importante de se falar também é que o nosso cérebro é plástico. O que é isso? É que plástico é a qualidade daquilo que pode ser moldado, que pode se modificar, com, obviamente, esforço para que isso aconteça, mas que seja capaz de se mudar.
E é exatamente assim que o nosso cérebro funciona. Então, a estrutura do nosso cérebro, ela se modifica fisicamente falando, de acordo com as experiências e de acordo com as evidências que você entrega para aquele cérebro. Então, quando você foca no sistema e prova para você que você é capaz de fazer aquilo dia após dia, você está mostrando para o seu cérebro que você é uma pessoa que cumpre aquilo que você promete. Que é muito diferente daquela pessoa que é focada só nas metas, que só no dia que ela alcançar aquele grande resultado é que ela vai se tornar alguém. Vê o perigo de você focar na meta? Agora eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo qual que é a meta que você vai começar a transformar em sistema. O que é no seu dia que você vai fazer um hábito? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Não esquece de curtir esse vídeo, de enviar esse vídeo para aquele amigo que também precisa transformar a meta em sistema. Um abraço e até a próxima. Eu aguardo vocês para o nosso próximo café.